Fala galera, Pastor Jonathan falando aqui mais uma vez com vocês nesse vídeo. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que significa fé, porque a fé é algo muito importante para nós, tanto que a própria Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, sendo que a fé é um conceito muito importante para a gente vai olhar hoje no grego, no original, através dos domínios semânticos. Aqui do meu léxico, Lounida, aqui ó, ele é um léxico, então léxico é basicamente ali um conjunto de palavras do grego ali do original e mostra ali o seu significado. E aqui o que tem diferente desse léxico é que ele é baseado em domínios semânticos, então ele pega ali várias palavras que acabaram se repetindo e une elas e traz ali uma definição e um conceito geral a respeito daquela palavra do grego, do original. Para você que não sabe, o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. Não é no grego moderno dos dias de hoje, tá? Mas é o grego koiné, que é o grego que tinha naquele tempo, naquela época era uma língua muito comum. É como se a gente tivesse hoje o inglês, né? Era uma língua universal daquele tempo, que era o grego koiné. E aqui tem o léxico para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que significava aquelas palavras naquele contexto do grego koiné da época dos apóstolos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé, muito trazendo também o que eu aprendi lendo o léxico grego do Johannes Low e Eugene Nida. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente pode observar sobre a fé, daquilo que o Novo Nida ele coloca para a gente, está no domínio semântico 31, 35. Então, que significa o conteúdo proposicional, vamos colocar assim. A definição desse domínio semântico significa acreditar que algo é verdadeiro e, por conseguinte, confiável ou digno de confiança. Então, quando a Bíblia ela apresenta essas palavras relacionadas à fé dessa forma, eu posso colocar aqui alguns textos, como por exemplo 1 Coríntios 11, versículo 18, que diz: quando você se reúne na igreja, ouço que há divisões entre vocês, em parte eu acredito nisso. Então, essa parte eu acredito nisso, aí vem dessa referência da palavra do grego, que do 31 ao 35, né? Dessa referência semântica ali. E quer dizer, basicamente, essa questão do conteúdo daquilo que está sendo falado. Então, até Tiago também, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 19, diz: você crê que há só um Deus? Então você crê. Ele está falando assim no sentido de conteúdo. Você crê que há só um Deus? Então, a fé nesse sentido, ele está colocando a fé com o entendimento, a fé com o conteúdo. Então, basicamente, está mostrando, olha, fé também é crer em algo que tem um conteúdo, que tem algum tipo de informação ali, né? Então, ele está apresentando esses tipos de fé aqui. Só que essa fé, ela é aquela fé no sentido informacional. Você pode até mesmo acreditar que Jesus é Deus, mas isso não significa que você tenha fé do qual a Bíblia ela coloca que a gente deve ter. Aqui é fé no sentido de conteúdo. Eu acredito que o ônibus ele vai passar amanhã às 16 horas. Beleza, você está acreditando em algo. Mas uma informação que você pode ter ouvido, enfim. Agora, a grande questão diferente é ter fé. E aí a gente vai analisando aqui nos domínios semânticos o que essa outra fé ela coloca. Aí aqui já tem mais a ver com a questão de Deus. Então, por exemplo, existe também o da referência 31.85 de semântica, que faz a definição de crer a ponto de ter confiança e segurança total. E aqui a gente coloca um pouquinho daquilo que a Bíblia coloca para a gente poder ter. Então, que tipo de fé é essa? Aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Abraão creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça. Romanos 4, versículo 3. Aqui diz. Então, outro diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. 1 Pedro 2, versículo 6. Então, a gente vê que essa questão de fé está falando aqui no sentido de confiança pessoal. O que isso significa? É a confiança em Deus, confiança na pessoa de Deus. Essa confiança em Deus a ponto de você ter segurança total nele. Então não é o sentido semântico anterior, que é simplesmente um conteúdo dali, mas sim em algo onde você coloca a segurança da sua vida e do seu coração. Então essa confiança pessoal a respeito de Deus. Então a gente teve essa referência e também tem uma outra que também tem a ver com aquilo que a Bíblia ela coloca como o tipo de fé que a gente deve ter, que é aceitar como implicação e ação. E aí é o subdomínio ali 31.48, que diz:
vir a acreditar em algo e agir de acordo com tal crença. E aí, o que isso significa? É continuar a crer com a implicação de que as ações correspondem a essa fé. Então, a gente pode observar alguns textos que eles colocam, a palavra do grego original se remete a isso. É 1 Coríntios 15, versículo 2, que diz: por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra sim, tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, ele está colocando aqui, né? Vocês precisam crer e corresponder àquilo que vocês creem. Então, fé, no sentido da Bíblia que ela apresenta também, é nesse sentido de você praticar algo de acordo com a sua crença. Não adianta você simplesmente ter informação e falar que tem a mesma até confiança se você não vive de acordo com isso, né? Então, a Bíblia deixa muito claro que um sinal de uma pessoa que vive pela fé é a obediência. Não que a obediência ela gera a fé, mas a obediência ela é o fruto da fé, então ela evidencia a fé. A fé é a raiz e a obediência ela acaba sendo o fruto pelo qual nós vemos que essa pessoa ela realmente tem fé. Então, a fé no sentido aqui de agir em conformidade com a crença, com esse domínio semântico que a gente está vendo, ela também é muito essencial e ela dá um panorama para a gente do que significa a fé. E por último, a gente pode ver também a fé cristã, daquilo que a gente coloca do sentido técnico e até soteriológico, né? Soteriologia eu falo da doutrina da salvação, a respeito da fé que Deus ele coloca em nós para que nós possamos ser salvos. Então, a definição desse domínio semântico é o 31.102, que diz acreditar na boa notícia a respeito de Jesus e tornar-se um seguidor. Então, e quais textos bíblicos eles reverenciam esse tipo de fé? Ele reverencia, por exemplo, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui ele está falando nesse sentido soteriológico, de uma fé em Jesus. Outro texto diz, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então aqui o texto está colocando a fé como um dom de Deus. Aqui é a fé salvífica. Então a fé que nos faz crer em Jesus. Então essa fé que nos faz crer em Jesus é a fé que Deus ele nos concede para que a gente possa crer nele. E aí, basicamente, a gente acaba colocando aqui 4 tipos de referências que acaba que o Lounida ele coloca para nós. Primeiro, a fé como conteúdo de informação, a fé como algo de segurança total e confiança em uma pessoa, ou seja, no agente, a fé como uma implicação de ação, ou seja, você corresponder àquilo que você crê, e a fé no sentido também de uma fé salvífica, né? Uma fé que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, essa por último, a fé de Deus, mas que como consequência ela vem acompanhada primeiro de entendimento, que a gente viu. Então, a Bíblia ela crê em algo que é lógico e entendível, né? Então, Deus se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Então, é um fato lógico e histórico. Então, nós acreditamos nessa informação, mas nós também confiamos no Deus que providenciou tudo isso, né? Então, o Deus que é o nosso Deus Pai, enfim, que enviou o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo também, que confirma essa mensagem em nossos corações. E também essa fé, ela acaba tendo uma resposta prática da nossa vida, onde nós devemos vir de acordo com aquilo que nós queremos. Então, basicamente, quando a gente fala sobre fé, a gente está falando dessas implicações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é mais uma forma de popularizar mais o conteúdo acadêmico e da exegese para que você possa entender melhor o que significa a fé para o Novo Testamento e o que isso implica também para os nossos dias de hoje, como que a gente pode entender isso. No próximo vídeo, aí provavelmente a gente vai falar sobre como que a gente pode crescer em fé. Então, se inscreva no canal, comente aí embaixo aí o que você achou desse vídeo, o que ele te edificou. E vamos ficar até a próxima. Valeu!